a mesma coisa que 0,06 quilos. A velocidade, como que eu faço mesmo para passar para metro por segundo? Divide por 3,6. Exatamente, divide por 3,6. Então, 216 dividido por 3,6 vai dar 60 metros por segundo. Daí é só aplicar a fórmula da quantidade de movimento. Massa vezes velocidade. A massa é 0,06, a velocidade é 60. Multiplica os dois, vai dar 3,6 quilos vezes metro por segundo. Essa é a alternativa certa. Tá? Fácil, né? Entenderam? Sim, prof. Então, beleza. Vou continuar. Vão copiando aí, enquanto eu vou explicando. O áudio tá bom, gente? Tá bem da hora, professor. Então, beleza. Segundo uma pesquisa realizada em 2008 pelo Centro de Experimentação e Segurança Viária, se todos os carros envolvidos em acidentes no Brasil tivessem airbags, o dispositivo poderia ter salvado 3.426 vidas entre 2001 e 2007 e poupado 71.047 feridos dos seus machucados, o que significaria uma economia de 2,2 bilhões. Desse modo, o airbag passou a ser obrigatório em todos os automóveis fabricados no Brasil. Os carros equipados com esse dispositivo possuem um sensor de colisão, que é ativado quando o carro sofre uma desaceleração brusca. Neste instante, uma reação química ocorre, fazendo com que a bolsa de ar infle e sequencialmente esvazie, para absorver o impacto do corpo. A figura a seguir mostra o funcionamento desse dispositivo. Todo mundo sabe quem é o airbag e como é que ele funciona, né? Ele serve para diminuir a força, que é a força de impacto, né? A força que vai fazer na sua cabeça, para você não bater no vidro, no volante, machucar mais ainda, né? Então, hoje em dia é obrigatório todos os carros saírem das concessionárias, das fábricas, com o airbag já instalado. A proteção proporcionada ocorre porque o contato com o airbag causa um aumento no tempo de colisão. Por quê? Se você, vamos pensar, ó, se você bate, quando o carro vai bater, você tende a ir para frente, né, por conta da inércia. Então, quando você coloca o airbag, você aumenta o tempo que você vai bater, por exemplo, no vidro, ele diminui o impacto, né? É como se ele, como é que eu posso dizer assim? É como se ele diminuísse o impulso que você vai dar para sair fora do carro. Então ele aumenta o tempo de colisão. Ele demora mais, ele retarda o tempo. Porque se você não tem um airbag, você vai bater no vidro e vai sair para fora rapidinho, né? Agora, se você bater no airbag, ele vai aumentar o tempo, automaticamente diminui a força de impacto que você vai bater, se caso você pular para fora, se estiver sem cinto, enfim, né? Reduzindo assim a força de impacto sofrida pelo passageiro e, consequentemente, os danos causados. Um motorista de massa 80 quilos, ó, vamos colocar os dados importantes, ó, massa 80 quilos, está viajando em seu automóvel a uma velocidade de 90 quilômetros por hora. Quando colide frontalmente com o muro, o tempo de parada do carro sem o dispositivo de airbag é de 0,05 segundos. Enquanto o uso dessa tecnologia, o tempo é aumentado para meio segundo. Enquanto às vezes a força sentida pelo motorista nessa colisão é reduzida se o carro estiver equipado com o dispositivo de airbag. Alguém fez esse exercício? Quanto que deu? A minha deu B. B 10 por 10, né? 10% a redução, 10 vezes, né? Como que A é minha o... também deu B. Deu B? Como vocês fizeram a resposta? Eu considerei Eu que o somei impulso com ia ser o airbag, mesmo. Exato. com airbag e sem airbag, sei lá. Ó, nesse caso, ó, o que que acontece? Vamos pensar da seguinte forma. Quando você colide, o impulso vai ser o mesmo, né?
A força com que você vai sair do banco, com que você vai ser empurrado para fora do carro, vai ser o mesmo. Ele não muda com airbag e sem airbag. O impulso vai ser o mesmo. O que vai diminuir, o que vai aumentar? Por conta do tempo de colisão ser maior, desculpa, é o tempo de colisão ser maior com o airbag, isso faz a redução da força, mas não a redução do impulso, tá? Então, o impulso nessas duas situações, com ou sem airbag, ele é o mesmo. Então, nós sabemos que o impulso é força vezes o tempo, não é? A fórmula de impulso. Assim, o impulso é igual, com ou sem airbag. O que vai mudar é a força e o tempo. Mas o impulso, ele vai ser o mesmo, de quando você vai sair quando o carro colide, correto? Então, partindo do pressuposto que o impulso é o mesmo, então impulso não é força vezes o tempo? Então, força 1 vezes o tempo 1 igual a força 2 vezes o tempo 2. O impulso 1 e o impulso 2 tem a ver com ou sem airbag, tá? Então, o impulso 1 é sem o airbag, ó, que ele demorou um tempo, o tempo foi muito mais rápido. E o impulso 2 aqui, ó, ele determinou o tempo maior, meio segundo, né? Então, a força 1 vezes o tempo 1 igual a força 2 vezes o tempo 2, certo? Força 1 eu não sei, vezes o tempo 1, que é o 0,05 segundos, que é o tempo sem o airbag, né? O tempo que você demora para colidir sem o airbag. Igual, força 2 eu também não sei, vezes meio segundo, que é o tempo que ele demora para colidir com o airbag, tá? O que ele fez aqui? Ele passou esse meio para o outro lado e isolou a força 2. Quer dizer o seguinte, que a força 2, que é a força com airbag, não é? Ela é a força 1 vezes 0,1. Ou seja, a força exercida pelo motorista nessa colisão é reduzida em 10 vezes. 10 vezes porque é o 0,1, né? Ele está reduzindo a força quando você multiplica por 0,1, tá? Então ele reduz essa força em 10 vezes, ó. Por isso que os impactos que a pessoa vai sofrer com o airbag, ele é bem menor, tá? Porque ele vai reduzir quem? A força de impacto. Não reduz o impulso, tá? Entenderam, pessoal? Por isso que a alternativa B. Se aqui tivesse dado 10, né, ó, 10 vezes F1 queria dizer o quê? Que a força aumentou 10 vezes. Mas como é 0,1, quer dizer que reduziu 10 vezes. Ok? Entenderam ou não entenderam? Ei! Alô, som? Sim, professor. Entendi. Obrigado! Obrigado, Isa. Obrigado, Marcelo, por estarem com a câmera ligada. Muito bom ver vocês. Gostei de ver. Bora lá. Exercício 3. Quem fez o 3, quanto deu? O meu deu D. D de dado? Sim. Alguém fez e deu outro valor? Pessoal, alguém fez de outro valor? Não fiz. Não, senhor. Ok. Vamos ver se acertou, Renato. Letra D, letra D. Letra B de bola. Vamos ver o que aconteceu aí de errado. Exercício 3. Impulso específico é uma medida da eficiência do uso do combustível por motores a jato para produzir o necessário impulso. Ele é calculado pela razão entre os módulos do impulso produzido pelo motor e do peso do combustível usado, PC. Isto é, impulso produzido pelo motor dividido pelo peso do combustível. Essa formulazinha aqui, ó. A figura seguinte representa a força produzida por um motor a jato durante 30 segundos. Então eu tenho o que aqui, ó? Um gráfico. Um gráfico que me dá o que de informação? Força e tempo.
força e tempo, a área desse gráfico vai me trazer o que de informação? O impulso, né? Porque o impulso é igual a força vezes a variação do tempo, tá? Então esse gráfico vai me dar o quê? O valor do impulso. Sabendo que o impulso específico do motor é de 2.000 segundos, e considerando o módulo da aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo, a massa do combustível usada nesse intervalo de tempo foi de... Tá, ele me falou que o impulso específico é de 2.000 segundos. E qual que é o impulso, então, produzido pelo motor? Ele me deu o valor do impulso específico, não é? Ele não disse que o impulso específico é igual o impulso dividido pelo peso do combustível? O impulso específico eu sei que vale 2.000. O impulso produzido pelo motor eu não sei quanto que vale. E o peso do combustível não é a massa do combustível vezes o G? Ele quer descobrir o que aqui nesse exercício? Ele quer descobrir a massa do combustível, correto? Mas eu te pergunto, se ele quer descobrir a massa do combustível, o G nós sabemos que vale 10 metros por segundo ao quadrado. Quanto que vale esse valor aqui do impulso? Que é o impulso produzido pelo motor. Como que eu vou descobrir ele? Na área do gráfico. A área do gráfico, exatamente. Como é que eu vou calcular a área desse gráfico aqui, ó? Que figura que é essa que o gráfico mostra? É um trapézio e um triângulo, não é? Sei lá. Exatamente. Nós temos três figuras geométricas conhecidas, né? Ó, aqui eu tenho, ó, um triângulo. Olha aqui, ó. Tem um triângulo. Aqui eu tenho um retângulo, né? Ó. E aqui eu tenho um trapézio. Então eu tenho três figuras geométricas conhecidas. Como é que eu vou fazer para calcular então o valor do impulso produzido pelo motor? Vou achar essa área 1 aqui, que é a área do triângulo. Depois eu vou somar com essa área 2 do retângulo, mais a área 3 do trapézio, não é? Então foi isso que eu vou fazer, ó. Se eu calcular essas áreas, eu vou descobrir o valor do impulso produzido pelo motor, que é o valor desse gráfico que ele está me dando. Então vamos lá. Resolução. O impulso do motor é dado pela área do gráfico. Então o impulso é igual à área. Vamos lá. Esse primeiro, o triângulozinho aqui, certo? Ó, base, quanto que vale a base? 10 vezes a altura, que vale quanto? 100, né? A altura aqui, ó, do triângulo, ó. A altura. Mas é 100. Por que que tá 100.000? Alguém sabe me falar? Aqui no gráfico tá 100, mas aqui tá 100.000 por quê? Porque o gráfico tá marcando em quilonewton. Muito bem, Isabela, porque o gráfico está marcando em quilonewton. 1 quilonewton é igual a vezes 1.000, né? Então, se aqui no gráfico está 100, quer dizer que é 100.000, porque o valor está em quilonewton. Então, muito cuidado na hora de resolver esses exercícios com essas pegadinhas. Às vezes você vai calcular como sendo 100, vai dar errado, tá? Então, 10, que é a base, vezes 100.000, dividido por 2, né? Base vezes altura dividido por 2 mais a área 2. Como que é a área 2? De 10 para 20, quanto que eu variei aqui? 10, né? Então, 10 vezes... Qual é base vezes altura, só, né? Quanto que é a altura aqui? 100. 100.000, né? Que é quilonewton. Então, 10 vezes 100.000. Ou seja, base vezes altura, que é a área do quadrado, a área 2. Mais o trapézio, né? Base menor mais base maior vezes a altura dividido por 2. Qual que é a base maior? Essa aqui, não é? Ó. Quanto vale essa base maior?
150 mil. Mais base menor. Quanto que vale a base menor? 100 mil. Aqui, ó. Vezes a altura. A altura ele variou de quanto aqui, ó? De 20 para 30. Então ele variou 10 só, tá? Cuidado para não pôr 30. 30 é tudo isso daqui, tá? Aqui variou só 10 no trapézio, ok? Então, vezes 10, que é a altura, dividido por 2. Então, base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Então, ele resolveu, né? Ó, ele calculou a área desse primeiro triângulo, que deu 500 mil, mais a base a área do retângulo deu 1 milhão, mais a base, a área do trapézio deu 1 milhão e 250 mil. Ele calculou as três áreas. Somando todas essas áreas, deu que o impulso produzido pelo motor é de 2 milhões e 750 mil newtons vezes segundo. Ó. Esse aqui é o impulso produzido pelo motor. Pronto. Agora, se eu descobrir esse impulso, eu consigo aplicar ele nessa fórmula, correto? Só jogar, ó. Esse I agora eu descobri que vale 2 milhões e 750 mil newtons por segundo, tá? Foi o que ele fez aqui, ó. O impulso específico vale 2 mil segundos, igual o impulso produzido pelo motor vale 2 milhões e 750 mil, e o peso do combustível é a massa do combustível vezes a gravidade. Substituindo, né? Aí ele que multiplica cruzado, ó. Depois ele faz a conta. 2 milhões e 750 mil dividido por 2 mil vezes 10, tá? O que ele fez aqui, ó, só para vocês terem noção. Depois se multiplica cruzado, vai ficar m vezes 10 vezes 2 mil, igual a 2 milhões e 750 mil. Daí ele faz o quê? Isola a massa e joga o resto para o outro lado, né? 2, 3, dividido por 2 mil vezes 10. Né? Então ele fez essa continha aqui, ó. Dividindo esse por esse vai dar quanto? 137,5 quilos. Alternativa correta, alternativa B de bola. Então, alternativa B que está correta. Tranquilo, pessoal? Entenderam o exercício? Sim, professor. Foi tranquilo? Se eu não tivesse feito esse negócio, eu não teria convertido para 100 mil ali os valores, mas... Então, por isso que quando você tiver um gráfico, sempre olha as unidades de medida desse gráfico. Aqui estava correto, ó, porque o tempo está em segundos. Mas aqui a força está em kilonewtons e não em newtons, como é o correto. Entendeu? Entendi. Beleza, então. Vamos lá, então. A aula acabou 8h55, né? Ou 8h50? 55. 55, né? Então, beleza, vamos lá. Vamos voltar lá na parte da teoria, na página... Deixa eu achar aqui. Página 15. Frente 121, página 15. Aqui na minha página 15. Apostila 7, tá? Quem tá perdido aí, ó. Não se localizou ainda, apostila 7. Ok? Professor, Oi. é pra ficar com a câmera ligada mesmo? Deixa eu ver. Aí, ó, tá ótimo, tá todo mundo bem arrumado. A Isa tá Tô de sentada, pijama. o Marcelo sentado, você também tá sentada. Todos sentados, ninguém deitado. Isso é muito bom, muito positivo. Porque quando você tá deitado, a Júlia também, ó. A Júlia tá apaixonada, os coraçãozinhos atrás dela. Ou ela trocou de foto? Ah, não, que tá com lag. Tá, é isso aí, gente. Acorda, vamos despertar, vamos estudar. Ó, na página 15, então, galera. Eu não lembro quem que é agora
que falou na última aula, que falou, que eu até falei, na próxima aula eu vou explicar a relação entre impulso e quantidade de movimento. Quem falou para mim? Eu esqueci agora. Alguém perguntou alguma coisa sobre. Quando eu estava falando sobre trabalho, não sei o quê, do movimento. Alguém perguntou, não lembro. Bom, quem perguntou, vou responder a questão agora. Da mesma forma que lembra sobre o que era o TEC? O que era o TEC? Eu falei isso na última aula. TEC? O que é o TEC? Isso. O TEC, ele é a teorema da energia cinética, tá? O que fala o TEC, teorema da energia cinética? Ele faz uma relação entre trabalho e a energia cinética. O que ele fala? Que o trabalho resultante atuante num corpo, ele é igual à variação da energia cinética. Ou seja, eu consigo calcular o trabalho de uma força utilizando a variação da energia cinética. Então ele faz essa associação com esses dois conceitos. Se eu tenho a massa, se eu tenho a velocidade, fazendo a variação da energia cinética, eu consigo descobrir o trabalho que foi realizado por aquele corpo, lembra? Isso é o teorema da energia cinética. Agora, hoje nós vamos aprender o teorema do impulso. O que vocês acham? Qual vai ser a relação do teorema do impulso? Sem antes ler, sem olhar a apostila. Qual a relação que vocês acham que vai ter o teorema do impulso? Hello? O teorema da energia cinética eu disse que relaciona o trabalho resultante com a variação da energia cinética. E o teorema do impulso, o que vocês acham que ele vai relacionar? Quais os conceitos que ele vai relacionar? O quê? Não. Também. Velocidade e força é o impulso, né? O teorema do impulso vai relacionar o impulso com o quê? Oi, vocês estão aí? Vocês estão me ouvindo? Eu Eu não tô. sei. Gente, Não, ninguém sabe. é minha internet. Nem Eu não escuta, sei se é tudo participa, fala cortado comigo. mesmo. Oi? Oi, Marcelo, o que você disse? Não, é que eu não sei se é minha internet, mas tá saindo tudo cortado. Aqui aparentemente tá boa, não Pra sei, vocês só também se eu tá tô falando pra saindo, vocês. Pra mim tá de boa. Deve ser algum lag na internet. A minha Enfim. tá de boa também. Normal, gente. Assim como o teorema da energia cinética relaciona o trabalho e a energia cinética, o teorema do impulso, que eu vou falar agora, ele vai relacionar o impulso e a quantidade de movimento, tá? Por quê? Vamos pensar da seguinte forma, ó. Quantidade de movimento é a massa vezes a velocidade. Então, todo corpo que possui uma massa e está andando a uma certa velocidade vai produzir uma quantidade de movimento X, certo? O impulso é a força vezes o tempo. Só que força não é massa vezes aceleração. Então, quer dizer que se eu tiver uma massa e uma aceleração, se tem aceleração, aquele corpo vai adquirir uma certa velocidade. Então, tá vendo que tem uma relação? Tá, ó. Só para exemplificar o que eu expliquei para vocês. Olha que interessante, ó. Qual que é a relação de impulso e quantidade de movimento? Quantidade de movimento é a massa vezes a velocidade. E o impulso nós vimos que é a força vezes o tempo. Só que a força do impulso não é igual a massa vezes a aceleração vezes o tempo. Então, se eu tenho uma aceleração, quer dizer que eu tenho uma velocidade também, não tenho? Ó. O impulso é igual a massa vezes a aceleração é o quê? Não é o ΔV sobre ΔT vezes o tempo? Olha que interessante. Então, quer dizer aqui, ó, olha o que eu tenho aqui. Quantidade de movimento. Então, existe sim uma relação entre impulso e quantidade de movimento, que a gente vai ver isso agora, tá?
E como é que a gente vai fazer essa relação? Ó, consideremos um corpo sob ação simultânea de N forças, várias forças, todas constantes, que atuam no corpo durante o intervalo de tempo ΔT. A resultante das forças aplicadas é dada pela soma vetorial dessas forças, princípio fundamental da dinâmica, que foi o que eu disse na última aula. Lembra aqui, ó? Quando eu tenho várias forças atuando, várias quantidades de movimento, eu faço uma soma vetorial, como esse exemplo aqui da apostila, né? Ó, ele só traduziu o que eu disse na última aula e para vocês relembrarem. Lembrando que, de acordo com a segunda lei de Newton, a resultante das forças é dado pelo produto da massa pela aceleração. Então, a força é a massa vezes a aceleração, que foi o que eu disse para vocês aqui, ó. E que a aceleração vetorial é a variação do vetor velocidade por unidade de tempo. Foi o que eu fiz aqui também, ó. O impulso da força resultante pode ser definido como, ó, o impulso é a força resultante vezes o tempo. Só que força resultante não é massa vezes aceleração? Então vai ficar como? Foi o que eu fiz para vocês ali atrás. O impulso é igual a massa vezes ΔV por ΔT, vezes ΔT, tá? Sendo a variação da velocidade V menos V0, né? Velocidade final menos velocidade inicial, o impulso resultante é dado por... Aqui ele só cortou os ΔT, né? Ó. Então, vai ficar como? Impulso resultante igual a massa vezes velocidade final menos velocidade inicial. Se eu aplicar a distributiva, o que acontece? O impulso resultante é igual a massa vezes velocidade final menos a massa vezes velocidade inicial. Ou seja, o impulso resultante ele também pode ser definido como sendo a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Ou seja, o impulso resultante pode ser definido como a variação da quantidade de movimento. Ou seja, eu posso calcular o impulso como sendo força vezes ΔT. Ou eu também posso calcular o impulso como sendo a variação da quantidade de movimento. Porque existe essa relação entre impulso e quantidade de movimento, que foi o que eu acabei de explicar para vocês agora. Então, quando aparecer alguns exercícios falando sobre impulso, eu posso calcular ele dessas duas formas. Ou eu calculo como sendo força vezes o tempo, ou eu calculo como sendo a variação da quantidade de movimento, porque eles têm essa relação. Ok? Isso é o teorema do impulso. Essa segunda fórmula, essa fórmula secundária que vai nos ajudar a resolver o problema. Se o exercício me der a massa e a velocidade e quiser que eu fale qual que é o impulso, eu calculo por essa fórmula aqui, né? Ó. Agora, se o exercício me der a força e o tempo, eu vou por essa. Eu consigo identificar qual a melhor forma para utilizar naquele determinado exercício, né? Bem tranquilo. Isso é o teorema do impulso, correto? É a relação que eles fazem entre impulso e quantidade de movimento. Ok? Compreenderam? Compreenderam ou não compreenderam? Daquele jeito. O teorema é só Sim, essa cara. relação. É só para você descobrir uma nova fórmula de calcular, né? É bem simples mesmo. Porque se você, que nem eu falei para você, se você for pensar, quando você tem um impulso, você vai fazer uma certa força, o corpo que vai... O exemplo da piscina que eu dei para vocês na aula passada, lembra? Quando vocês eram criança e gostavam de brincar com... Como é que chama? Na piscina de corrida. Você ficava preso lá na piscina e dava um impulso para andar. Pensa da seguinte forma, o impulso, quanto maior a força no intervalo de tempo menor, o impulso vai ser maior. Aquela pessoa que está dando impulso, ela tem uma certa massa, não tem? E quando ela começar a nadar, na hora que ela der o impulso, ela vai adquirir uma certa velocidade, não vai? Então percebe que o impulso tem a ver com a quantidade de movimento? Eles são relacionados. Então o teorema do impulso, ele junta essas duas informações. Ele pega a relação do impulso com a quantidade de movimento.
Correto? Bem simples, só isso mesmo. Não tem segredo. É uma nova fórmula que a gente usa para calcular o impulso. Vamos ver quanto tempo eu tenho para dar esse conteúdo. Tá. Sistema mecanicamente isolado. O que é um sistema isolado? Oi? Um sistema mecânico. Vamos ler a teoria, depois eu vou explicar com exemplos, tá? Um sistema de corpos é considerado mecanicamente isolado quando o impulso resultante das forças externas sobre os corpos do sistema for nulo. Isso pode acontecer em vários casos descritos a seguir. Vamos ler e escrever isso aqui. De novo, um sistema de corpos é considerado mecanicamente isolado quando o impulso resultante das forças externas sobre o corpo for nulo. Ou seja, quando as forças externas for nula, eu vou ter um sistema mecanicamente isolado. Como assim? Quando a somatória das forças externas for nula? Vamos lá. Isso pode acontecer em vários casos, descritos a seguir. Se não houver forças externas atuando, ou se a resultante das forças externas for nula. Se as forças externas ao sistema forem desprezíveis, quando comparadas às forças internas. Se a interação dos corpos que constituem o sistema com o meio externo tiver duração muito pequena, ou seja, intervalo de tempo tendendo a zero. Uma força é classificada como externa quando é exercida no sistema pelo meio externo a ele. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, ó. Primeiro, para entender, a somatória das forças externas tem que ser nula para ter um sistema mecanicamente isolado, eu tenho que pensar da seguinte forma. O que são forças externas e forças internas? Vamos supor que eu pego... Você quer vir aqui ver? Vamos supor que eu pego um pêndulo, tá? E eu vou pendurar aqui um ímã. Deixa eu desenhar maior, para ficar mais claro de entender. Vamos supor que eu tenho um pêndulo aqui. Aqui eu coloco um ímã. E aqui eu vou colocar um objeto de ferro. Quando eu coloco esses dois objetos próximos um ao outro, o que vai acontecer, pessoal? Hein, galera? Quando eu coloco um ímã e uma bola de ferro próximo um ao outro, pendurado por um fio, preso a uma extremidade, o que vai acontecer com o ímã e com o ferro? Se eles estão próximos? Vão se atrair? Exatamente. Então, o ímã e o ferro, eles vão se atrair. Certo? Então, vai existir uma força aqui de atração. Certo? Quais as outras forças que estão atuando nesse sistema? Força-peso, né? O André falou que está do lado. Então, eu tenho a força-peso aqui, tenho a força-peso aqui, não tenho? Qual outra força que está atuando? Tração. Tração, muito bem, Isa. Tem uma força de tração atuando aqui, ó. Beleza. Aí eu pergunto para vocês. Eu sei, vou colocar aqui, ó, como sendo força de atração, tá? O FA. Eu tenho aqui nesse sistema, é um sistema, né? Porque eu tenho dois corpos. Então, se eu tenho mais de um corpo, eu tenho um sistema. Nesse sistema com esses dois corpos aqui, eu tenho um ímã e tenho ferro. Eu tenho as forças de tração, tenho as forças de atração e tenho a força-peso. Qual dessas forças vocês acham que são forças externas? E quais são as forças internas? Porque para mim poder entender o que é um sistema mecanicamente isolado, eu tenho que entender o que é uma força interna e o que é uma força externa. Quais são as forças internas desse sistema? Força interna. Pode citar, gente, quero que vocês participem. Acho que as externas são a tração e o peso. Exatamente, Marcelo. Por que você acha que tração e peso são forças externas? Elas se anulam e não tem nada a ver com a força de interação
tração entre os dois. Exatamente. Tração e peso. E as forças internas é só a força de atração, né? Por que a tração e a força-peso são forças externas? Porque elas não estão relacionadas com o sistema. Por que a tração e peso não está relacionada com o sistema? Não entendi, professor. Porque a tração ela acontece por conta da interação do ímã com a corda. Então não está dentro do sistema. Se eu não tivesse essa bola de ferro aqui, por exemplo, a tração ia continuar existindo. Ela não existe por conta do sistema. O sistema que eu digo é o bola de ímã e a bola de ferro. Tá? Então a tração ela acontece por conta que existe um objeto pendurado a uma corda. Então ela está relacionada ao ímã e à corda. E a força-peso? Por que ela também é uma força externa? A força-peso ela está relacionada com o ímã. E qual que é a outra coisa que ela está relacionada? O ímã e a gravidade, não é? Se eu não tenho gravidade, eu não tenho força-peso. Então a tração é uma força externa porque ela está relacionando o ímã e a corda. O peso, ele é uma força externa porque ele está relacionando o ímã e a gravidade. E a força de atração é uma força interna por quê? Porque ela está relacionando o ímã e o ferro, que são forças do sistema. O sistema que eu digo é o ímã e o ferro. São esses dois corpos que vão estar interagindo entre si. Então, força externa é quando eu pego a relação do meu objeto com algum meio externo, fora do sistema. Entenderam, pessoal? Então, isso são forças externas e forças internas. A força interna acontece por alguma coisa dentro do objeto. Essa força de atração ela acontece por quê? Porque uma força interna do ímã vai atrair o ferro. Então, por isso ela é uma força interna. Ela não está relacionada com nada do meio que ela está inserida. Ela sempre vai ter essa força de atração, se eu colocar um ímã e o ferro. Tá? Então, isso é a definição de forças internas e externas. Olha o exemplo da apostila aqui. Ó. Eu tenho duas caixas, tá? Que essas duas caixas elas estão em contato. Eu tenho a força peso, a força normal e a força de contato. Qual dessas três forças, quais são as internas e quais são as externas? Qual? Exatamente. O André está aqui do meu lado, ele está falando, ó, a força de contato é uma força interna, né? Então, o FBA é uma força interna. E quais são as forças externas? A peso e a normal. Agora eu pergunto, por que o peso e a normal são forças externas? Hein, galera? Por que o peso e a normal não é uma força externa? Porque eles são forças externas. Porque eles estão interagindo com coisas fora do sistema. Tipo o peso quadrado. Exatamente. Exato. E a normal? A normal eu não lembro. A normal é a massa com a superfície, né? Que é a força de contato. Agora, a força de contato ela está acontecendo por causa do sistema. Por conta que os dois blocos estão em contato. Então, o sistema que eu digo são os dois blocos. Então, quais são as forças internas do sistema? Essa força de contato que os dois blocos exercem entre si. A normal não está relacionada com os dois blocos. O corpo anormal está relacionado com o corpo, o objeto e a superfície. E a força P está relacionada com o objeto e a gravidade. Então, por isso que a normal e a peso e a normal são forças externas e a força de contato é a força interna, tá? Então, olha o que ele diz aqui na apostila, ó. Nesse caso, atuam a força peso e a força normal em cada bloco. E o par-ação e reação decorrente da colisão. Esse par-ação e reação é a força de contato que eu quis dizer para vocês. Como o nosso interesse é estudar apenas a interação entre os dois corpos, o sistema, nosso sistema se restringe apenas a esses corpos, excluindo então a terra e o solo. Assim serão considerados apenas as forças internas, que são as forças de contato, né? Ó, o FBA e o FAB. E para esse sistema, não serão considerados as forças peso e a força normal, porque são forças internas. Se ampliássemos o nosso sistema,
Considerando também o espaço, incluindo a Terra, então o peso, a força que a Terra exerce em cada bloco é normal, força que o solo exerce em cada bloco também seriam forças externas, porque nós estaríamos falando da Terra em si, né? Então tudo está dentro da Terra, então seria uma força interna. Mas a gente não vai pegar a Terra como referência. Nós estamos analisando um sistema isolado, um sistema específico, tá? Então, como já mencionado anteriormente, em um sistema isolado de forças externas, a resultante dessas forças será nula. E o seu impulso também será nulo. Logo, pelo teorema do impulso, obtemos impulso resultante igual à variação da quantidade de movimento, tá? Considerando o sistema mecanicamente isolado, tá? Ou seja, o que é um sistema mecanicamente isolado? É quando as forças externas que atuam naquele corpo é igual a zero. E também quando o impulso resultante for igual a zero. Então, o sistema isolado é quando eu pego todas as forças externas que estão atuando no meu sistema, for nula, e quando o impulso resultante for nulo. Daí eu vou ter um sistema isolado, ok? Então, quando eu tiver um sistema isolado, eu vou ter o quê? A variação, ou a conservação da quantidade de movimento. Então, portanto, no sistema mecanicamente isolado, a conservação da quantidade de movimento. Em outras palavras, a quantidade do sistema é constante. Ou seja, a quantidade de movimento antes, né, é igual à quantidade de movimento depois. Eu tenho uma conservação da quantidade de movimento. Então, toda vez que eu tenho um sistema isolado, eu vou ter a conservação da quantidade de movimento. Correto? Entenderam a teoria de forma geral? Pessoal? Sim, prof. Entenderam o conceito de força interna e força externa? Sim, professor. Então, beleza. Tentem fazer. Eu vou deixar vocês irem para o intervalo agora, 15 minutinhos. Agora é 8 horas, né? Em ponto, MS. 8h15 a gente volta. Eu só vou finalizar de explicar aqui o centro de massa. Depois a gente vai fazer os exercícios, tá? Beleza. Então, fechou, é nóis. Até daqui a pouco. Nós.